Nós vamos falar sobre uma condição de saúde que muita gente acha que sabe, mas talvez não saiba tanto. Diabetes. Será que é só o açúcar? O que mais que a gente deve saber sobre essa doença? E para falar sobre isso, nós temos aqui como convidado o Dr. André Colapietro. Ele é médico endocrinologista e vai nos ajudar a desvendar aí os desafios relacionados ao diabetes. André, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, né? Que ótimo, diabetes. Então, começando pelo começo. O que é diabetes? Bom, diabetes tem uma curiosidade, né? A palavra que da origem grega, lá de trás, ela remete a sifão, né? E tem uma ideia de que as primeiras observações relacionadas ao diabetes era relacionada à perda do líquido, da urina, né? A urina em excesso. Por isso que hoje a gente tem, né, o diabetes insípidos, o diabetes mellitus. Eles têm uma origem de uma primeira observação clínica que era a urina excessiva. Mas o contexto clínico hoje, o diabetes ele está relacionado à incapacidade parcial ou total do organismo de controlar o próprio nível de açúcar, né, a glicemia. Então, colocando assim, diabetes a gente costuma, né, separar, né, doenças dos lipídios, dos glicídios. Então, a doença dos açúcares, né, do controle dos açúcares, da glicemia. E existem 2 tipos de diabetes? Existem 4 ou mais tipos de diabetes. Os mais comuns são diabetes do tipo 2 e diabetes do tipo 1. A gente vai falar mais sobre eles, mas só para contextualizar, a diabetes gestacional é classificado como um tipo à parte, que é muito parecido com o diabetes do tipo 2, mas ele é restrito ao período gestacional. E existem outros tipos de diabetes, diabetes monogenético, diabetes ligados a outras doenças endocrinológicas, inclusive. Diabetes do tipo 2 é o tipo mais comum. 90 a 95% da nossa população apresenta o diabetes do tipo 2. Ele, classicamente, ele se desenvolve ali entre a 4ª e 5ª década de vida, tem um componente genético associado e se associa também a hábitos de vida. Então, sedentarismo, obesidade, ou a rotina com alimentação muito rica em carboidratos, estão associados a uma falência parcial da ação da insulina, que inicialmente é bem produzida, mas com o tempo ela vai funcionando cada vez pior e o controle da glicemia vai se tornando cada vez mais ineficaz. Esse é o diabetes tipo 2, é o mais conhecido, é o que a maioria das pessoas tem. O diabetes do tipo 1 é o diabetes que classicamente ele se apresentava na infância e adolescência, né? Então, aquele que logo nos primeiros anos de vida uma pessoa podia desenvolver. Tem origem autoimune, então é uma agressão do próprio organismo contra o pâncreas, né? Ele tem um erro de reconhecimento e manifesta ali a expressão de alguns anticorpos que agridem especificamente as ilhotas ali onde as insulinas são produzidas, né? A região do pâncreas que produz a insulina. Com esse ataque, né, a pessoa fica com uma falência total da produção de insulina. Ele é mais raro, é em torno de 5% hoje de todos os casos de diabetes. E tem mais recentemente, né, mais recentemente não, mas assim, a gente já vem identificando evoluções mais tardias, né, que a gente chama do LADA, que é acima dos 30, 40 anos de idade, que não é o clássico. Então é um diabetes tipo 1, que é esse diabetes, só que se manifesta mais tardiamente, é isso? Isso, diabetes do tipo 1 de desenvolvimento latente ou do adulto, a gente pode chamar dessa forma. Ele não vem na idade mais clássica apresentada, ele vem numa idade mais avançada, mas ele tem o mesmo mecanismo de ação do tipo 1 na infância e adolescência. Então tipo 1 é uma doença autoimune, tipo 2 é uma doença que a gente desenvolve, é isso? Isso, uma doença que a gente pode chamar de multifatorial. Ela tem como base uma predisposição genética, então nem todo mundo tem o mesmo risco de desenvolver diabetes, e a gente tem uma parte modificável, que são nossos hábitos de vida. Então, o quanto a gente se movimenta, nossa circunferência abdominal, nosso peso, isso pode fazer com que a doença se manifeste mais tardiamente ou mais precocemente. Interessante, né? Então tem esse componente genético, mas também tem o que a gente faz. Sim. E aquela história de que a alimentação que você dá nos primeiros 1000 dias de vida para o cidadão, né, para a criança, pode influenciar o risco dele ter diabetes no futuro? Pode. Os 1000 dias, né, eles são muito falados, assim, porque eles são muito críticos. Mas a gente pode extrapolar isso para toda a primeira infância, adolescência. Então, uma criança que tem acesso muito precoce
a bebidas açucaradas, principalmente sucos e refrigerantes, que tem acesso a biscoitos, né, bolachas recheadas, biscoitos açucarados, ela vai ter o maior risco tanto de obesidade quanto de diabetes do tipo 2. Então, é crucial, né, essa ideia de que a criança não deva ter contato com açúcar até os 2 anos de idade, de que ao longo da infância os sucos não devem ser oferecidos como uma bebida preferencial, bolachas, tudo isso tem fundamento. Isso impacta no risco de desenvolver diabetes. Então é importante, né? Que o que a gente faz para os nossos filhos hoje vai impactar no futuro deles, né? Sim, por um bom tempo. Não só nos 1000 primeiros dias, eles são críticos, mas toda a infância e Vai adolescência tem levar a carregar para o resto da vida. Sim. Então você falou assim, tem um componente genético, então essa história de que seu pai é diabético, sua mãe é diabética, você tem que ter cuidado, é verdade. É verdade, importa, faz parte de um bom histórico de um diagnóstico, né? Então, perguntar na família quem tem diabetes, pai, mãe, irmãos e avós, porque isso aumenta o risco da pessoa desenvolver diabetes. E também traz uma oportunidade, que é um maior cuidado para que essas pessoas, antes do diagnóstico, possam fazer algum tipo de prevenção. Perfeito. E o diabetes é uma doença séria, né? A gente sabe que é uma doença séria. Mas tem uma condição que é muito comum as pessoas falarem que tem e parece que as pessoas não valorizam tanto, que é o pré-diabetes. O que é o pré-diabetes e o pré-diabetes já é perigoso? Bom, o pré-diabetes, ele não é, a gente não chama ele de uma doença, ele não tem um CID, né? Ele não tem um código, uma classificação de doença. Mas ele já é um estado alterado do controle da glicemia, como se fosse a luz amarela do semáforo ali, de que algo não está indo bem. Tá? O que o pré-diabetes significa? Que se nada for feito na vida daquela pessoa, daquele paciente, ele caminha na direção de diabetes. Então, é esperado que na população com pré-diabetes exista um percentual alto de diagnósticos de diabetes nos próximos 4 a 5 anos. Então, apesar dele não ser encarado já como uma entidade de doença, ele é uma alteração que merece atenção. Então, a gente já precisa tomar ações no diagnóstico do pré-diabetes para que a gente não evolua para um diabetes franco bem estabelecido. Tá certo. Então, não é porque é pré-diabetes que não tem que ficar tranquilo, não precisa fazer nada. Tem uma condição característica muito curiosa na prática do consultório, que pessoas que têm diagnóstico de pré-diabetes evoluem para um diabetes, estão no segundo ou terceiro medicamento e continuam se intitulando pré-diabéticos. Então, assim, existe realmente essa resistência, né, em relação ao diagnóstico de fato. E é importante saber que o pré-diabetes ele precisa de uma ação ali direcionada, porque senão é o esperado desenvolvimento para o diabetes. Então, ele é sim Ele é uma condição. algo a se levar em conta. E se a gente atuar de forma adequada, esse pré-diabetes, a gente consegue reverter? O que acontece? É possível. As medidas que fazem bem para o pré-diabetes, na verdade, elas são medidas para várias ações de saúde, né? É o básico bem feito, né? Então, uma boa qualidade do sono, uma boa frequência de atividade física, controle do peso, controle da alimentação. Então, quando uma pessoa, né, em condição de pré-diabetes, que tem hábitos de vida que são prejudiciais ao desenvolvimento do diabetes, então está sedentária, está acima do peso, a alimentação não está adequada, dorme mal, e ela consegue, de fato, modificar esses hábitos, a gente vê uma boa resposta clínica, muitas vezes com normalização dos índices. Mas isso precisa acontecer dentro de um intervalo de tempo, né? Senão a gente fica só esperando que a condição melhore. Ela não melhora sem essas mudanças, né? Então, é possível sim melhorar, a melhora é muito boa e ela está condicionada e proporcional ao quanto de hábito essa pessoa conseguiu modificar. Então, uma pessoa que emagrece, por exemplo, 10% do peso, ela vai muito bem, melhora muito os índices dela. Então, existem caminhos aí possíveis. Sim. Uma outra condição que também atualmente é muito falada é a resistência à insulina. O que é a resistência à insulina e qual a relação dela com o diabetes? Então, vamos lá. A insulina é o único hormônio do nosso corpo que atua na redução da glicemia. Ela contra todo mundo, assim, não tô brincando. Tem outros hormônios que aumentam a insulina, como o glucagon, cortisol, GH, adrenalina. E a insulina é o hormônio que traz a glicemia para baixo, né? O papel dela é normalizar a glicemia, principalmente quando a gente se alimenta. Então, todo indivíduo, né, com diabetes ou não, quando ele se alimenta, a glicemia sobe.
Aí é papel da insulina normalizar esse nível da glicemia. A insulina, ela é como se fosse ali todo o sistema de hormônio, a gente brinca ali daquele esquema chave-fechadura, né? Então ele se liga num receptor e através dessa ligação, esse transporte da glicose de um lado para o outro pode acontecer. Só que essa ligação, esse funcionamento, ele é condicionado a uma série de fatores que podem atrapalhar um bom funcionamento da insulina. Então, obesidade, quadros inflamatórios, infecciosos, uso do corticoide, tudo isso atrapalha a ação da insulina. Então, para responder sua pergunta finalmente, né, o que é a resistência insulínica? É tudo aquilo que o indivíduo adquire que faz com que a sua insulina circulante não funcione tão bem quanto ela poderia funcionar. Isso a gente chama de resistência insulínica. O contrário disso, a gente chamaria de sensibilidade à insulina. A pessoa que se exercita bem, que controla bem seus quadros inflamatórios, que controla bem sua circunferência abdominal, ela vai ter uma ação facilitada da insulina, é o oposto desse conceito. Então, resistência à insulina necessariamente tem diabetes juntos ou não? Pode acontecer separado, tá? A resistência insulínica é a dificuldade que a insulina que o corpo produz tem de fazer o efeito dela de controlar a glicemia. Costumo usar a imagem de uma engrenagem que pode estar mais enferrujada ou mais bem lubrificada, né? Então, a resistência insulínica é quando o esforço metabólico para o controle do açúcar ele vai se tornando cada vez maior. Do ponto de vista de exame físico, a gente pode às vezes observar aquelas pequenas verrugas na região do pescoço, as skin tags, e o escurecimento na região de dobras, principalmente axila, nuca e às vezes região inframamária, que é a acantose nigricans, né? São sinais clínicos de que aquele organismo está sob alta resistência insulínica. Tá? Essa resistência insulínica ela pode melhorar se ela for por um fator modificável, por exemplo, obesidade ou uso crônico de alguma medicação que dificulta a ação da insulina, ou ela pode persistir. Geralmente, no início do diabetes do tipo 2, esse é o principal componente da doença. A pessoa não adoece tanto pela dificuldade em produzir insulina, mas na capacidade dessa insulina efetuar a sua ação. Então, é a ação da insulina que está prejudicada aí nessa condição, primordialmente. A gente pode entender que quanto maior a resistência insulínica, mais um organismo tende a produzir mais insulina para obter o mesmo efeito de controle do açúcar. Isso pode ficar cada vez progressivamente maior. Até perder o controle. Até perder o controle ou até perder a função de produção também. Mas é por aí, assim, é o quanto cada unidade de insulina produzida consegue normalizar do nível de açúcar. É eficiência, como se fosse a eficiência da insulina. Isso. Que pode ser por fatores modificáveis ou fatores que vão acompanhar muito tempo ali da evolução. E falando de diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica, você falou de alguns sintomas. Diabetes é do grupo da hipertensão que não dá sintoma ou dá sintoma? Como é que é a manifestação clínica de diabetes? Ela é bem variável, tá? Mas ela se assemelha mais ao comportamento da hipertensão. O corpo tolera bem valores altos de glicemia, tolera no bom sentido, assim, né? Tolera sem manifestar sintomas agudos, tá? A gente sabe que o grande problema do diabetes não são esses sintomas agudos, são as complicações de longo prazo, mas inicialmente a doença passa de forma silenciosa. Então, a maioria dos diagnósticos de diabetes do tipo 2, para pacientes que fazem alguns exames regularmente, ela chega numa condição assintomática. A pessoa não percebe, não sente dor, não sente nada. Mas o que os níveis elevados de açúcar podem causar de sintomas, né? Quando ela causa sintoma, que tipo de sintoma que é? Aumento da sede, aumento da frequência e do volume urinário, perda de peso inexplicada e às vezes aumento do apetite também, quando já está nessa fase mais avançada de perda de peso intensa. É aquela coisa de vó, né? Menino, você tá fazendo muito xixi, você tá diabético, né? Diabetes, Antigamente era isso e se tinha formiga em volta do vaso. Exatamente. Né? Sinal de que diabetes. Tinha muito açúcar na urina. E o diabetes é que nem a hipertensão também? Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Uma vez diabético, sempre diabético? Quase sempre. Os pacientes que têm diabetes, obesidade de grau 3 ou grau 2, submetem a cirurgia bariátrica, a gente pode falar que eles entram em remissão, muitos deles. Então, não é exatamente um conceito de cura, mas é um conceito de controle não medicamentoso por consequência da cirurgia. Tirando essa situação, hoje a gente trata o diabetes como uma doença crônica e progressiva, sem cura no momento.
crônica, progressiva, sem cura. E a incidência é alta? Tem muita gente com diabetes? Tem muita gente com diabetes e, infelizmente, a gente vive um período de aumento de prevalência de diabetes. Esse número ele gira em torno ali de 7 a 10%, dependendo da série histórica que a gente observa. Existe uma variação por regiões do país, por estados. No mundo também isso varia um pouco. Mas o que a gente tem observado de maneira global? Esse número sempre aumenta, tá? A cada congresso, a cada diretriz, a gente está falando sobre projeções que acabam se antecipando, né? Aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer em 2035, a gente bate a meta ruim, né, antecipadamente. Isso está intimamente ligado ao nosso estilo de vida, né? Hoje, a gente tem um aumento significativo da prevalência de doenças metabólicas, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade, estão todas sofrendo, né, com o nosso estilo de vida atual. O que acaba sendo um contrassenso, né? Porque a gente está evoluindo tanto, o diagnóstico, né? O diagnóstico de diabetes antigamente era, né, xixi com formiga. Agora você consegue detectar com sensor. E mesmo assim está aumentando a incidência, mesmo as pessoas sabendo o que pode, né, ser fator que contribui. Você que tem uma experiência muito grande com população geriátrica, o que você vê assim na cultura das pessoas que influenciam muito a elas acharem que com elas não vai acontecer? Bom, Jana, o que acontece é que a gente está subestimando o impacto do nosso estilo de vida em relação à nossa saúde. A gente costuma repetir o que outras gerações faziam em termos de liberação de alimentação. Eu como o que meu avô comia, eu como o que o meu bisavô comia, mas a gente não faz o que ele fazia, né? Então, de fato, né, a população está mais sedentária, ela está a gente também acha que está comendo igual, mas não está comendo igual, porque com o passar do tempo a indústria alimentícia vem piorando a qualidade dos alimentos mais acessíveis, então a gente tem cada vez mais ultraprocessados de fácil acesso, né? Então a gente tem muito recurso para diagnóstico, muito recurso para tratamento, mas no nosso autocuidado a gente vem piorando, isso eu estou falando de maneira estatística, né? Não individualmente, eu sei que tem muitas pessoas buscando um hábito de vida mais saudável, mas em números populacionais a gente vem piorando, né? Os índices vêm aumentando, a doença vai ficando cada vez mais prevalente. Existe um fator também que contribui para o aumento da prevalência, que não necessariamente é um problema, que é o aumento da longevidade. Então, na medida em que as pessoas vivem mais, doenças que estão associadas à quinta, sexta década de vida também passam a ficar mais frequentes e mais comuns, né? Então, isso talvez não seja um ponto de problema, mas quando a gente observa para faixas etárias menores, né, em aumento da prevalência de diabetes ali, em jovens, adultos jovens, isso está associado ao hábito de vida. Perfeito. E quais são as principais complicações do diabetes? A gente costuma separar as complicações do diabetes pelo tipo da vascularização que ele está cometendo, né? As complicações macrovasculares, que é muito aqui da sua área, né, da cardiologia, e as microvasculares, que são lesões que atingem todo o corpo e órgãos que são mais sensíveis. Existe também o dano agudo do diabetes, que seria aquela complicação que leva uma pessoa até o pronto-socorro por sintomas agudos. Então, a gente está pensando na cetoacidose, no estado hiperosmolar, que são complicações mais raras e mais agudas. Das complicações crônicas, a gente observa, né, a questão da lesão na retina, então a retinopatia ligada ao diabetes, da lesão dos rins, né, a nefropatia causada pelo diabetes, a doença renal causada pelo diabetes, e na questão também da sensibilidade, tanto da dor, né, dos pés, quanto também na questão da cicatrização e evolução de feridas, né? Então são todos, na verdade é um problema só, que se manifesta em sistemas de órgãos diferentes. É uma lesão da microvascularização. Por que ela fica lesionada? Porque o excesso de açúcar ele é oxidante, ele promove uma reação oxidativa que libera radicais livres que lesam, né, os vasos, esses microvasos desses órgãos e desses locais. Então a gente pode evoluir para cegueira, pode evoluir para insuficiência renal, inclusive dialítica, né, com o uso da diálise,
e pode evoluir para lesão dos membros, que pode evoluir para amputação e perda do membro. Então, é muito grave. É muito grave. Diabetes e hipertensão são as principais causas de insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, né? Sim. Então, eu sempre falo com os pacientes, eu falo, olha, se tem uma condição de saúde que afeta da cabeça aos pés, essa condição é o diabetes, né? A cegueira adquirida em adultos também é a principal causa de diabetes. Então, para quem não nasceu cego e ficou cego ao longo da vida, a principal causa é secundária ao diabetes. É uma condição grave, né? Que ainda acaba sendo levada a diabetes, ainda acaba não tendo devida importância. E aí entra uma questão mais do lado humano, comportamental, que as pessoas esperam que essa progressão seja, de certa forma, notificada em termos de sintomas, e ela não é. A pessoa pode evoluir de uma forma muito severa, sem sentir muita coisa, sem ter muitos avisos, por isso que é importante o acompanhamento periódico, manter a hemoglobina glicada dentro da meta, porque o que é muito triste é quando a pessoa já chega numa complicação muito grave, e aí ela resolve realmente se dedicar mais ao tratamento. E, infelizmente, essas lesões são crônicas e irreversíveis. Então, quando elas chegam, né, a um ponto muito crítico, a gente só pode tentar retardar a progressão. O leite já está derramado, né, Exatamente. nessa hora. Você falou de hemoglobina glicada, então fala pra gente como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes hoje em dia? O diagnóstico de diabetes, ele já há muito tempo, ele tem 3 possibilidades, né? A dosagem da glicemia, que é o retrato o número do açúcar naquele momento em que o sangue foi colhido, tá? A dosagem de hemoglobina glicada, que ela enxerga, na verdade, o acúmulo das ligações que o açúcar fez com a hemoglobina, né? Então, isso é dado um percentual, e ali tem uma classificação do que é considerado normal, pré-diabetes ou diabetes, e esse exame ele tem um poder, né, de enxergar mais ou menos entre 90 a 120 dias anteriores, né, porque é o tempo de vida da hemácia, da célula do sangue. E a gente tem também a questão do teste oral. A gente simula como que o corpo reage à ingestão do açúcar. Então, é um teste que é feito com líquido, né, um líquido com tipo de açúcar, com a destrose, e o açúcar é medido no sangue antes, 1 hora e 2 horas depois da ingestão do líquido. Hoje já está se valorizando muito o valor de 1 hora, né? Então esse teste está mudando para um teste de 1 hora só. O Brasil foi pioneiro, né, na mudança para teste de 1 hora. Sim. Né? Uhum. Ele é um exame que é feito de maneira mais prática, né? Menor tempo de permanência no laboratório, menor número de coletas, e os estudos que analisam mais profundamente, né, a acurácia do exame, a sensibilidade, a capacidade dele de diagnosticar pessoas doentes, mostrou que ele é tão bom quanto o exame de 2 horas e tem algumas vantagens técnicas. Então, é o que vem se transformando aí em termos de diagnóstico, adotar o teste de 1 hora. Então, são exames relativamente simples, né? São exames de sangue, é o teste para fazer o diagnóstico de uma condição que é tão grave e que o tratamento adequado pode evitar tantas complicações, né? Pode evitar infarto, AVC, insuficiência renal, cegueira, amputação de membro, com um exame que você vai lá e dosa no sangue de uma forma simples. O custo é um custo baixo, né? Super baixo, está presente tanto na rede privada quanto no SUS, de uma forma bem acessível, né? Não demanda nenhum centro técnico de alta complexidade, basta um laboratório simples de análise química que você chega no diagnóstico e nos exames de controle também, não vai além disso. Daí, e como é uma doença que não dá sintomas, né? Normalmente, quando dá sintomas, é que ela já está numa fase mais avançada. Então, a gente tem que fazer esses exames de uma forma preventiva, né? Sim, periódica. Né? Periódica. É recomendado que, pelo menos, isso em termos de diretrizes, né, acima dos 40 anos, se faça anualmente, mas pessoas mais jovens que têm algum dos fatores de risco, então obesidade, hipertensão arterial ou dislipidemia, que eles comecem mais cedo, mas praticamente aí todos os adultos devem fazer periodicamente a sua glicemia, a sua glicada. Para indivíduos que não têm doença, 1 vez ao ano é considerado um bom parâmetro de avaliação. Tá certo. Então, a gente já sabe o que é, a gente já sabe como diagnostica e como é que trata diabetes. Bom,
Às vezes eu atendo pacientes que têm 10 anos de doença e sabem muito bem dos seus remédios, mas ainda não sabem sobre a dieta e atividade física, né? E a base do tratamento, na primeira linha de qualquer diretriz, isso já de muito tempo, inclui lá mudanças de estilo de vida, né? E a gente, às vezes, muitas pessoas pulam essa informação. Então, a base do tratamento, ela começa com um consumo adequado de carboidratos, com uma prática regular de atividade física, controle do sono, controle da obesidade. Passada essa mudança de hábitos, a gente inicia os tratamentos medicamentosos, que são com remédios, né, que vão ajudar a controlar o nível de açúcar. Existem vários tipos de medicamentos, cada um com um mecanismo de ação diferente. Alguns atuam mais na sensibilização da ação da insulina, outros atuam na liberação do açúcar pela urina. Então, a gente pode somar, pode ir montando esse quebra-cabeça aí do tratamento de forma a cobrir várias vias, né? Já que é uma doença sistêmica, com muitas vias fisiológicas, a gente pode atuar em mais de uma via da doença. Então, não existe um único medicamento, uma única classe que trata, e sim uma combinação de medicamentos, inclusive a insulina quando necessário. Então, existe um grande arsenal de medicamentos que atua nesse controle. Então, nem sempre precisa de insulina. Não. Muitas vezes não. Porque acho que tem um estigma tão grande, né, em relação à insulina, que as pessoas, pelo menos quando eu atendo alguém que fala, ó, procura um endócrino porque tem aqui diabetes. Ah, eu vou ter que tomar insulina? A gente fala, calma, não, possivelmente não, né? E é muito estigmatizado, né? Assim, como que eu vejo esse cenário, né? O diabetes do tipo 2, ele é o que vai usar a insulina mais tardiamente, se precisar. Tá? Mas se precisar também, isso não é um problema. O importante é controlar a doença, não é com o que você está controlando, né? Manter a doença sob controle. Já o diabetes do tipo 1, não, a insulina, ela entra quase que no início ali do tratamento, né? Às vezes tem um período de lua de mel, que a pessoa não precisa tratar com muita intensidade, mas todos vão usar insulina, do diabetes do tipo 1, porque o pâncreas não produz insulina. Tá? Agora, como que eu vejo essa questão do estigma da insulina? Eu acho que existe uma certa confusão, porque são pessoas que viram outras doentes, outros diabéticos, que tiveram que usar insulina em fase muito avançada de doença. Então, às vezes as pessoas associam a insulina com a complicação, quando na verdade é o contrário, né? A insulina, quando ela é bem prescrita, numa fase em que promove um bom controle da doença, aquelas complicações temidas não vão acontecer. Mas como as coisas eram mais difíceis, as pessoas que quando elas chegavam na insulina, elas às vezes já estavam cegas, amputadas. Então, às vezes, tem algumas pessoas que associam o tratamento, na verdade, com a complicação da doença. E o medo é mais... Acho que esse ponto que você tocou é primordial, fundamental, né? Porque é justamente isso. O medo é do quê, né? Porque a aplicação da insulina, hoje você faz com uma agulha de 4 milímetros, uma caneta de fácil aplicação, tem insulinas que duram 24, 36 horas, então... E aumentou muito o arsenal de insulinas disponíveis, né? E aumentou muito o arsenal de medicamentos até se chegar na insulina. Então, não só as insulinas hoje são mais modernas, são mais seguras, com menor risco de hipoglicemia, com melhor tempo de ação, um tempo de ação mais bem conhecido, até dispositivos mais confortáveis para aplicação, mas também o que a gente pode fazer até chegar na insulina também aumentou muito. Então, a gente tem muito mais recurso para oferecer 4, 5 classes de medicamentos até chegar na insulina. Então, tudo isso está melhor. Tá? Hoje em dia a gente tem avançou muito. Análogos de GLP-1, inclusive, né? Injetáveis e orais, a gente voltou a ter a pioglitazona como recurso, a gente tem os inibidores de SGLT2, então a gente tem aí um vasto recurso de droga oral ou injetável não insulínico que ajuda, né, no suporte desse tratamento. Você falou do tratamento, né? A base do tratamento é estilo de vida, alimentação, atividade física. O exercício físico, a partir de quando que o exercício físico ele impacta, de fato, em ajudar no controle dos níveis de glicemia, controle de diabetes? Desde sempre, desde sempre. Ele já atua antes, né? Ele atua na prevenção do diabetes, ele atua no pré-diabetes e ele atua no diabetes também. O que a atividade física faz? A gente falou um pouco sobre a resistência insulínica.
E a gente falou sobre o que atrapalha a ação da insulina. A atividade física é o oposto, ela facilita a ação da insulina, né? Independente de ser a insulina que o paciente está tomando como tratamento, ou a insulina que o próprio corpo dele produz. Tá? Então, quem se exercita tem um controle glicêmico melhor. Tá? Essa ação da atividade física, ela não é eterna, né? Ela precisa ser renovada, igual o banho, né? Só que não é todo dia, mas pelo menos a cada 48, 72 horas você tem um efeito duradouro aí de sensibilização da insulina. Uma coisa que eu noto é, por exemplo, um paciente que já está há muito tempo tratando diabetes e que não se exercita e que passa a se exercitar, quase sempre a gente consegue diminuir o número de medicamentos que ele usa ou as doses do que ele está usando, porque o sistema passou a funcionar melhor. Não tem a conta, né? A gente precisa, se a gente não faz atividade física, se a gente não come direito, essa conta chega. Um dia chega, né? Tudo é mais pesado, tudo é mais remédio, mais difícil de controlar, o corpo reage pior, então... E o grande vilão da humanidade, o açúcar refinado, ele é vilão nesse caso? Mas algumas coisas mudaram um pouco, né? Existe um conceito muito forte de que se eu ficasse ingerindo muito açúcar, isso seria o causador da doença, né? A gente sabe que hoje o desenvolvimento da doença ela depende mais daqueles fatores, né? Genética, obesidade, hábitos de vida, do que a ação direta do açúcar, tá? Por outro lado, existe uma ação indireta do açúcar que piora, que é, se eu como muito açúcar, geralmente eu vou ganhar peso e vou engordar, e a obesidade vai ser um problema para o risco de eu desenvolver doença. Dentro do contexto da doença, para quem já tem o diagnóstico, o açúcar ele é um fator que está direto ali na equação do controle. Se eu preciso manter minha glicemia, por exemplo, ali entre 80 e 120, a quantidade de açúcar que eu como, eu vou precisar trazer isso para o normal. Então, quanto mais açúcar eu como, maior esforço que o meu organismo tem que realizar para normalizar esse nível de açúcar. E aí, ou a gente vai ter que aumentar remédio, ou a gente vai ter que fazer alguma coisa para compensar. E nunca essa conta vale a pena. Então, para quem tem já diagnóstico, o controle do açúcar refinado ele é fundamental. Tá? Já não quer dizer que a pessoa não deva comer carboidrato. O carboidrato ele é um macronutriente fundamental para todo mundo, inclusive para quem tem diabetes. O que precisa mudar é a quantidade, a proporção e o tipo, a qualidade do carboidrato que é ingerido. Então, os carboidratos mais naturais, de origem, os complexos, né, que estão mais entremeados por fibra de origem vegetal, por exemplo, eles são carboidratos de boa qualidade, devem fazer parte da rotina da alimentação de quem tem diabetes, mas numa quantidade controlada, ali entre 40% e 45% do prato total da refeição. Porque durante muito tempo aí a própria pirâmide alimentar mostrava muito carboidrato, né, pouca proteína, a gente acostumou, o carboidrato costuma ser de mais fácil acesso, mais barato, né, então até... mais palatável. Mais palatável, as crianças macarrão, gostam. O pão, o bolo, né, são alimentos de alta palatabilidade. Dopamina. Exatamente. Então, e culturalmente também muito presente aqui no Brasil, né? O café da manhã, o lanche da tarde, pão, bolacha maisena, bolo, né? A gente tem um costume menor de consumo de proteínas. Né? Muito carboidrato ainda, né? Ainda muito carboidrato. E o que seria um carboidrato complexo, assim, um exemplo para a gente? Então, a gente tem que pensar assim, o carboidrato, ele é uma cadeia, né? Vamos pegar aqui o amido como exemplo, ele é uma cadeia ali de muitas moléculas de açúcar ligadas, tá? De maneira geral, essas grandes moléculas elas vão ser quebradas pelo nosso organismo em processos digestivos até que elas possam ser absorvidas. Os carboidratos mais simples, mais refinados ou ultraprocessados são aqueles que já estão quase prontos para irem para a corrente sanguínea. Então, o intervalo de tempo entre o que eu como e aquilo passar para a minha corrente sanguínea como um nível elevado de açúcar é um intervalo muito curto. Isso eu estou falando dos açúcares ou mesmo dos açúcares de origem vegetal, por exemplo, a cana-de-açúcar. Se eu tomar um caldo de cana, isso vai acontecer de maneira muito rápida, porque o que eu estou consumindo ali já é uma molécula muito pequena do açúcar que é facilmente absorvida pelo nosso sistema digestivo. E isso chega no sangue muito rápido. Agora,
por outro lado, né, se eu for comer o carboidrato que está presente numa cenoura, tá, numa leguminosa, ele está entremeado por fibra, ele está numa cadeia que vai sofrer uma série de quebras, e isso faz com que a transmissão do nível de açúcar que existe no alimento para a corrente sanguínea seja mais lenta, né, e mais estável. Ela não faz tantos picos e ela faz de uma forma mais saudável. Esse é o tipo de carboidrato que quem tem diabetes deve consumir. Então, os grãos integrais, os vegetais, né, os alimentos, ou mesmo quando for consumir a fruta com a fibra da fruta presente, né, evitar descascar, evitar suco, processar o alimento, né? Então sempre mais íntegro. O suco é o falso saudável, né? Sim. Que a gente fala, né? Nem tudo que é natural Nem é tudo bom. que é bom. Suco, gente, não é Existem bom. venenos que são naturais também. Então, e aí só uma ponto, acho que é legal para as pessoas ficarem na cabeça, né? Quais são os pontos de corte para a gente falar em diabetes, em termos de níveis de glicemia, hemoglobina glicada? A glicemia, ela é normal até 99, tá? Isso eu estou falando da glicemia de jejum, né? E ela é considerada diabetes para cima de 125 em diante, tá? Esse intervalo, de 99 a 125, é o que a gente chama de pré-diabetes, tá? Então eu tenho ali essa variação. A hemoglobina glicada eu considero normal 5,7, é o valor de corte entre o normal e o pré-diabetes, e 6,4 para 6,5 ali é o limite entre o pré-diabetes já e 6,5 já dá o diagnóstico de diabetes do tipo 2. Então, são valores específicos. Isso até é bom porque a gente tem... Porque, às vezes, é difícil você explicar uma condição de saúde que não tenha um ponto de corte, né? Não tenha um valor específico. Fica muito nebuloso, né? Uhum. Aqui a gente tem. Aqui a gente tem e, voltando um pouquinho do que você trouxe da hipertensão, né? Isso eu acho que é um conceito interessante também. Com o passar do tempo, com o estudo cada vez mais detalhado e aprofundado das doenças, a gente tem revisto valores de corte, né, sempre trazendo um pouco mais para baixo, ou seja, a gente entende que a doença começa um pouco antes do que a gente achava 30, 40, 50 anos atrás. Então, os valores de diagnóstico de diabetes hoje, eles são mais baixos do que da década de 90, da década de 80, essas diretrizes já foram atualizadas várias vezes, com atualizações dos valores de corte, ou seja, a gente entende que o que a gente considerava normal já era uma pré-alteração em direção à doença. Igualzinho aconteceu a hipertensão, igualzinho, né? Vamos 12 aqui alguns... por 8, 12 né? por... Agora, menos do que 12 por 8, hein? Já não está mais tão... 12 por 8 já está ali, 12 por 8 para cima já coisa. pré-hipertensão. Mitos e verdades no diabetes. Só pessoas com sobrepeso e obesas têm diabetes? Não. Gente magra tem diabetes? Tem diabetes. Tanto do tipo 1, que é geralmente assim, se a gente tem uma pessoa magra com diabetes inicial, a gente tem que pensar nisso, né? É uma forma de ver. Existe um tipo de diabetes, né, o monogenético também, que ele afeta gerações consecutivas de uma família, pessoas mais jovens e que não têm a síndrome metabólica como quadro associado, tá? Mas, assim, pessoas que têm uma genética muito desfavorável, o que a gente vê muito aqui no Brasil também, né, as pessoas de descendência oriental, com IMC não tão alto, eles já começam a ter questões metabólicas comparadas aos nativos, né, daqui. Você vê que o estilo de vida ele é mais prejudicial para algumas etnias desenvolver já diabetes com peso ou IMC menor. Então, a gente tem essa flutuação. Agora, um fato é, quanto maior o seu IMC, quanto maior o seu peso, maior o seu grau de obesidade, maior o seu risco de diabetes. Inclusive, quando a gente vê diabetes aparecendo em idades não tão comuns, como jovens, adultos jovens, segunda década de vida, por exemplo, esse é o grande fator de pior, assim. Diabetes tem cura? Não. Cura, não. Tem remissão em dadas situações, né? Mas a gente consegue normalizar índices com tratamento, a gente consegue melhorar o tratamento com, por exemplo, a cirurgia bariátrica, mas a gente não usa o conceito de cura, a gente usa o conceito de remissão, porque com o passar do tempo é esperado que isso possa voltar em doses menores. Mas é como se a gente voltasse o filme lá para o comecinho. Tá certo. Mas não é a gente não usa tecnicamente o termo cura. Uhum. E uma mensagem, se você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas sobre o diabetes, o que você falaria?
Falaria para respeitar o diabetes. Ele é uma doença que pode cobrar um preço muito alto de quem não o respeita, de quem não trata da maneira adequada. E eu falaria para acolher a condição, né? Não é fácil a gente receber um diagnóstico de diabetes, a gente pensa em muitas mudanças de vida que a gente vai ter que adotar, mas quanto mais a pessoa se relacionar bem com o seu diagnóstico, né, e for parceira dela mesma, melhor vai ser o seu tratamento, menores vão ser as resistências a tratar, a controlar, e com certeza o curso, né, vai ser com o menor impacto na qualidade de vida possível. André, muito obrigada. Acho que vai esclarecer muita dúvida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estaremos aí em mais conversas esclarecedoras. Muito obrigada. Obrigado.